Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Follow Podcast. E hoje eu tô aqui com a Sofia. Oi, gente. E hoje a gente tem mais uma vez a presença do querido pastor Ricardo Lima. Obrigado. Prazer E- estar aqui de novo. Valeu, pastor. E a gente vai comentar um pouquinho sobre o tema do último Follow, que foi Quem é você? Quem é você? Perfeito. E aí, pastor, quer comentar um pouquinho de como essa mensagem surgiu? Bom, muito bem. Eu sempre fico pensando um pouco sobre as realidades que a nossa juventude enfrenta, as dificuldades, né? Que a nossa geração enfrenta. Eu tento fazer uma viagem, né, um pouco, uma conexão do que está acontecendo hoje com as dificuldades que eu tinha na minha época de adolescente, de jovem. Porque as épocas mudam, as informações mudam, mas as dificuldades internas que a gente sofre, elas são muito parecidas de geração após geração, né? A gente falou um pouco sobre isso e eu lembro sobre muitas vezes a dificuldade que eu tinha de realmente quem eu quero ser, mas antes de querer ser alguém, quem que eu sou, né? Por que eu estou nesse mundo e tudo mais, né? Eu lembro da Letícia quando ela era pequenininha, ainda ela falava assim, um dia ela chegou pra mim e ela falou assim, pai, quando eu crescer e eu for uma pessoa, eu quero não sei o que lá. Eu falei assim, filha, você é uma pessoa. E aquilo foi uma revelação pra ela tão profunda. Ela, eu sou uma pessoa. Nossa, ela sorriu assim, de um jeito. Eu falei, sim, você é uma pessoa. Então, foi uma das maneiras que eu encontrei, o caminho que eu encontrei pra gente chegar nesse tema, né? Nessa crise de identidade que a gente tem sofrido nos dias de hoje aí, que tá realmente atropelando essa nossa geração. É Né? que tá muito comum entre principalmente os jovens, né? Essa busca de encontrar quem você é. Sim, eu acho que, tipo, quando você é jovem e você vai da infância pra adolescência, você tem muitas descobertas. Então você tenta saber o que mais você se identifica, com o que você mais acredita. Exatamente. Porque a gente, principalmente na época da infância, juvenil ali, a pré-adolescência, a gente tá muito na base de copiar. Sim, A gente imita muito, a gente aprende muito por imitação. Tanto que até a psicologia fala que os pais eles ensinam muito para os filhos mais fazendo e mostrando algumas coisas do que falando. Então aquela coisa que ela fica, se você não fizer isso, não sei o que lá. E se a criança vê o pai fazendo, ela aprende muito mais fácil. Então a criança, quando ela sai da sua idade juvenil para a sua infância, da infância para a adolescência, ela tá olhando sempre à sua volta e imitando. Né? Eu imitava goleiro, eu gostava de bola, nunca joguei bem, sempre fui um perna de pau, mas eu ficava pulando em casa achando que eu era um goleiro. Quando eu comecei a tocar, eu achava que eu era o guitarrista tal de tal banda e pegava eu tenho foto, minha mãe tem foto, deu com 4 anos com a vassoura na mão tocando uma guitarra. É brincadeira de criança, mas ao mesmo tempo é uma tentativa de imitar alguma coisa para você encontrar, né, essa identidade, né? Sim. sim, concordo. Legal. É, uma coisa que me marcou muito, eu lembro que eu tava numa aula, e era uma aula de geografia política, e eu lembro que muitos colegas da minha sala, acho que eu tava, tipo, no sétimo, oitavo ano, começaram a dar posicionamento político, e minha professora virou, tipo, vocês não pensam isso ainda, vocês só estão refletindo o que vocês ouvem dos seus pais. Exatamente. Verdade. Você está reproduzindo coisas que você está ouvindo e que seus ídolos, que as suas referências dessa geração, elas estão falando. Então, por exemplo, a gente tem uma galera que são extremamente influenciadas pelos YouTubers, né? Sim. Né? Sei lá, o Whindersson acho que nem é mais tanto dessa geração mais nova, né? Mas quem que é os mais novinhos? Sei lá, Cocielo, Felipe Neto, o outro Felipe. Neto lá. Então, um monte de. Quem que é, Lipe? A turminha mais. Tem um monte Tem uma de lista. Resendível. Exato, Camila Loures e tal. Então você vê uma geração Sim. que a criança e o adolescente tá olhando e fala assim: ele falou que tal cara da política é bom. Então pronto, não fale mais mal dele. Né? E aí esse cara acaba construindo um pensamento que não é seu, né? E às vezes, por exemplo, os pais, eles ensinam seus filhos e por causa da rede social, do mundo, da internet, às vezes o filho vê outras pessoas, segue outros pensamentos e isso
se torna uma confusão na cabeça dele. Porque o pai fala uma coisa e as pessoas que ele seguem, porque o mundo tá globalizado, então ele fala, qual que eu vou seguir? Quem que eu sou? Exatamente. Acho que até citei, não sei se vai lembrar na introdução da mensagem, que eu queria pelo menos despertar isso na cabeça da galera, o quanto a gente hoje está sendo atropelado por informações. A gente não tem, o nosso cérebro ele não tem condições de processar de maneira tão rápida a quantidade de informações que a gente recebe. Né? Então, por exemplo, ontem eu comecei a receber convite para baixar o novo aplicativo do Trump. Que é aquele... olha só, o Trump ele foi banido das redes sociais lá nos Estados Unidos e ele criou a rede social dele, que já tá bombando, não só nos Estados Unidos, mas fora. Gente aqui do Brasil já com milhares de seguidores. Eu baixei o aplicativo para dar uma olhada, eu falei assim, é muito parecido com o Twitter, eu já não gosto nem do meu Twitter, então não vou baixar, porque eu já até falei sábado, né? Eu já não tenho TikTok... aquele outro Kawaii, não sei o que, não tenho, porque eu não tenho condição de ficar processando tanta ideia. E é bem isso que você falou, essa avalanche de informação que vem vai trazendo essa confusão na cabeça da juventude e ela não sabe quem ela é, né? É muito engraçado, porque, tipo, às vezes, sei lá, eu tô firmada, isso quando eu era mais nova, tô firmada, tô lendo a palavra, sou de Deus. Aí eu entro no Instagram, aí tem uns negócios, umas coisas meio aleatórias que falam, mas eu sou de Deus ou eu sou disso aqui? O que eu sou? Pois é, exatamente. E a ideia aí de fora é exatamente isso, né? Todo mundo pode ter a sua linha de pensamento, mas quanto mais eles conseguirem te fazer o proselitismo da sua ideia, né? De trazer você para o que eles acreditam, né? É o que ele vai tentar fazer, né? Sim. Então essa ideia, por isso que o texto que a gente usou, né? Quando a gente está em Cristo, a gente é uma nova criação. Né? As coisas velhas já passaram. A gente fala muito aqui na igreja, né? Em mensagens, em músicas que a gente canta, que Deus não quer dar uma melhorada na gente, né? Deus quer fazer a gente de novo. Deus quer transformar a gente de dentro para fora, numa nova criatura. E o nosso modelo, eu amo essa ideia de nascer de novo, porque quando a gente nasce de novo é como uma criança, um bebê, que vai reaprender a viver. Só que agora com um novo modelo. Nosso modelo não é mais humano, nosso modelo é os céus. É a palavra de Deus, nosso Pai é o Senhor. E é nele que a gente vai olhar e falar, é assim que é o certo. É assim que é o correto. Então a gente vai reaprender, né? Então eu acho linda essa figura que a Bíblia fala. De nascer de novo. Legal. Daí o senhor entrou em algumas dicas de como você ajudar a descobrir quem você é. Eu pensei assim, falei, bom, como que a gente pode blindar ou proteger, né, a sua identidade, né, para você não ser atacado de maneira tão forte assim, e você não diminuir, né, porque a crise de identidade ela faz parte do processo de crescimento. Todo mundo vai passar numa certa idade, num certo momento, por uma crise de identidade, isso é normal. Né? Mas nós que somos cristãos e que estamos aprendendo segundo a palavra de Deus, nós temos alguns parâmetros que podem diminuir o grau, a intensidade dessas crises, né? Aí a primeira coisa que eu falei lá, né, que eu coloquei na mensagem para proteger a nossa identidade é não tente ser aquilo que você não é. Né? E é uma coisa que eu fazia muito, até brinquei sobre o Todo Mundo Odeia o Chris lá, né? Até falou, o pastor Aquiles falou que o Chaves é melhor que Friends. Eu falei, Todo Mundo Odeia o Chris é melhor que Chaves. E tem uma turminha lá que adorou, né, a ideia, né? O Chris tentando ser descolado e tentando fazer para acontecer, né? Inclusive a série é baseada na vida mesmo, né? Do rapaz, né? E a gente tenta muito ser quem a gente não é, falar do jeito que a gente não fala, se vestir de um jeito que a gente não se veste, para se sentir aceito na roda, para se sentir incluso no meio da galera, da turma, para você achar que você é mais do que, né, que você precisa desse algo mais para ser aceito pelas pessoas, né? Enquanto que na verdade isso é uma grande armadilha, né? De tentar realmente confundir a nossa identidade, né? Quer falar alguma coisa? Acho que não. Eu quero, calma aí. Tipo... Ai, esqueci o que eu ia falar. Eu esqueci, pode continuar. Eu tenho um comentário que eu, tipo... Assim, não é exatamente o caso do Chris, mas aconteceu muito comigo quando eu mudei de escola.
Eu estudei no mesmo colégio, tipo, do primeiro aninho do fundamental até o sexto ano. Aí no sétimo eu troquei de escola. E as minhas amizades que eu tinha no sexto ano foram muito diferentes do que eu encontrei na outra escola no sétimo. E eu lembro de eu olhando pra mim mesmo, olhando pra eles e falando, meu Deus, eu não sou nada parecido com eles. E eu lembro também do processo das coisas que eu dei uma mudada em mim mesmo pra tentar, tipo, fazer mais, amizade mais fácil, esse tipo de coisa. Pois Eu é. acho que todo mundo quer ser aceito, né? E eu também, já aconteceu comigo. Eu mudei de escola e, tipo, eu tava numas amizades que, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Ninguém, não tem nada se identifica, nada une. Aí, e aí, tipo, a partir do momento que a gente sabe, que a gente é aceito por Deus, é como se um peso caísse sei lá, a máscara que a gente usava, a dor que a gente sentia, o medo de ficar sozinho, ele passa, porque... Exatamente. É normal quando a gente tá nessa fase, eu até contei minha história quando eu saí da fase da oitava série, hoje tem o nono ano, né? Mas na época da oitava série pro ensino médio, eu fui decidido a mudar meu estilo, aí muito papa, não sei o quê, né? Porque a gente gosta de estar no meio da turma que se destaca, né? E naturalmente os grupinhos, eles se formam por iguais, né? Que se atraem lá e vão formando seus grupos. Ninguém gosta de estar no grupo dos mané, né? Dos que sofrem bullying. Hoje é bullying. Na minha época não tinha essa história de bullying, não. Você zoava e você tomava a zoação de volta também. E aguenta aí, filho, que senão a vida é dura e pra quem é mole é mais dura ainda. Então essa história de bullying, de mimimi, é mais nova. Então todo mundo quer se sentir ali, né? Aí, nesse processo que a gente começa a vestir roupas que não são a nossa, Sim. vestir identidades que não são a nossa para poder, né, ser quem a gente não é, né? E é uma furada, né? É um caminho extremamente perigoso E dói, né? nesse processo. Dói Exatamente. bastante. Porque uma hora você vai se dar de cara com quem realmente você é e você vai ver, puxa, né? Não deu certo essa minha estratégia de tentar ser igual fulano, ser ciclano, né? E outra, você não precisa ser o outro, porque Deus te fez de maneira especial, né? Deus deu algo especial pra você, né? Então você não precisa imitar ninguém, seja você com naturalidade, né? E vai dar muito mais certo. O outro item que você falou foi não seja embalista. Exatamente. Eu não sabia o que era embalista. Depois de começar que eu não sabia. Depois você explicou. Essa é Explica da pro minha pessoal. época, essa frase. Essa expressão. Explica pro pessoal o que é embalista. Então, depois eu até falei pras meninas, eu falei, não fala hoje embalista. Eu falei, não, hoje a gente fala o quê? Eu falei, não sei, fala Maria vai com as outras. Ah, a Fernanda não sabe também. Uma pessoa que vai no embalo dos outros, uma pessoa que é embalista. Isso é ser embalista. Eu conheci o termo indo em bala, mas eu não conhecia a expressão embalista. Minha mãe falava muito, você é embalista, moleque, parte de ser embalista e tal, que é você se deixar A Maria vai com as outras. Maria vai com as outras, Foi que minhas filhas falaram, pai, Maria vai com as outras, mas tá mais dentro aí do... Falei, tá bom, então vamos usar essa expressão. O embalista, o Maria vai com as outras, ele é muito parecido com o ponto de cima, porém aqui ele não tá tentando ser que ele não é, ele só entra no meio de quem tá fazendo. Sim. Ele entra no meio do bolo, se tá todo mundo indo pra lá, ele vai, se tá todo mundo indo pra cá, ele vem também, se tá tendo uma briga, ele entra no meio, se tá bebendo, ele bebe também. Ele vai porque ele vai no embalo. Ele não tem uma opinião a ponto de dizer não, né? Talvez uma das maiores dificuldades para quem sofre dessa síndrome aqui do embalista é a dificuldade de dizer não, né? E nós como cristãos temos que aprender urgentemente a falar não. Sim. Né? A coisa que mais protege a nossa vida, o nosso futuro, as nossas decisões, de ciladas, de buraco na vida, é quando a gente consegue dizer não. Não para as coisas que estão à volta. Não, vocês estão indo para cá, bom, eu consigo ir até aqui, daqui para lá eu não posso ir. Não é bom para mim, eu sei que não é e eu não vou. Né? É deixar claro o seu limite, né? O seu ponto ali de até onde você consegue ir. Até dei o exemplo, a minha filha mais velha está numa nova empresa agora, fazendo estágio da faculdade e tal, e o patrão dela chegou para ela e notou, né? Ele falou assim, nossa, você não fala palavrão, né? Dela, não. Ah, por quê? Falei, porque a gente costumou em casa, a gente não fala e tal, mas tem a ver com religião e tal, né? Daí, também, né? Nós somos cristãos, meu pai é pastor, tal, não sei o quê, né? Aí o cara sofre, porque ela vê que em alguns momentos ele tá bravo, ele quer soltar um palavrão, daí ele vê que ela tá lá,
e dá aquela... Então, tipo assim, eu falei, pô, mas que legal, Isso é né? bom. Que legal isso aí, porque ela conseguiu, de uma maneira natural, né, deixar claro ali, falou, olha, eu tenho um limite, meu, você quer falar, você pode falar, porque a boca é sua, você tá no seu ambiente, inclusive, eu sou nova aqui e tudo mais e tal, mas eu já deixei claro que eu não compactuo com isso, né? Esse exemplo mostrou muito que, tipo, às vezes a gente não precisa falar que a gente é cristão. As pessoas veem que a gente é cristão. Tipo, pelas nossas atitudes e tal. E isso é muito importante, isso é muito legal. Exatamente, muito melhor quando as pessoas conseguem enxergar isso naturalmente do que você precisar ficar carregando uma placa. Sim, eu sou né? cristão. De que é a coisa mais chata do mundo é você ter que ficar falando pra todo mundo. Mas a sua atitude realmente, que é o que todo mundo tá esperando hoje em dia, né? As pessoas estão esperando realmente jovens diferentes, né? Jovens que se guardem, que guardem a sua pureza, jovens que conseguem demonstrar no seu namoro que eles são diferentes, nos seus relacionamentos, nas suas palavras. Falei um pouquinho sobre os palavrão no meio da turma, né? Que o embalista é aquele quando vê também tá falando as mesmas coisas. Falei, gente, a gente não consegue ter isso no nosso meio. A gente precisa de urgentemente vencer isso, né? E é por aí. Até já citei, já que eu tô falando disso, né? Eu tô vendo o texto que a gente usou ali, que foi no momento que Jesus estava dando uma pregação dura para os discípulos dele, para uma pequena multidão de discípulos, em João capítulo 6. E o povo começa a falar assim, nossa, mas Jesus tá... Hoje ele veio com o cajado mesmo, ele tá dando... Nossa, hoje ele tá... Essa história de minha carne, Jesus tava falando que uma metáfora, né, de que tinha que comer da sua carne, beber do seu sangue para ter parte, falando de aliança, né, Sim. que ele ia entregar o corpo dele e tudo tal, e o povo não tava entendendo muito, e nesse processo, alguns discípulos dele, da multidãozinha, começou a ir embora, falar, vou embora. Aí Jesus chegou para os 12 e falou assim, se vocês quiserem ir também, aproveita o embalo e vai. E Pedro toma a palavra ali, impulsivo do jeito que ele é, né? E ele fala no João 6,68, para quem iremos nós, né? Se só tu tens as palavras de vida eterna, né? Então, Pedro teve essa clareza aí de não ir no embalo, né? Da multidão, porque ele tinha uma convicção de quem Jesus era e que aquilo era melhor para ele, né? Perfeito. O senhor também citou o texto de Romanos 12:12, né? Romanos 12:2, perdão. Sobre a gente não se amoldar ao padrão do mundo, mas ser transformado pela renovação da nossa mente, né? Foi até o tema do nosso Metanoia, né? Metanoia, que volte logo, né? Em nome de Jesus, né? que dê pra gente fazer. Mas é exatamente isso, né? Mudança de mente, né? Que não se aceita né? Ser moldado por esse mundo, né? O pastor Aquiles falou também nessas pregações que converter é a transformação da mente. Exato. Sim. Exatamente. Aliás, domingo ele usou algumas palavras que eu usei sábado Sim, também, de novo, né? Verdade, falou bem de identidade também. Falando Sim. de identidade, falando se você tentar ser igual ao outro e tal, Uhum. não sei o quê, citando alguns Que textos. é incrível, né? Como igreja a gente vê. Hashtag tamo junto. Harmonia. Exato. Tirando o Chaves e o Todo Mundo Odia o Cris, nós estamos concordando. Todo mundo odeia o Cris também. A gente Ele fala gosta? bastante. Nossa, em casa a gente muito adora. bom, a gente- Ah. Cara, eu nunca assisti. Ah, mentira. Meu É Deus. Mentira. incrível. É muito legal. Meu Deus. E o terceiro tópico que o senhor falou depois foi: você é quem Deus diz que você é. Exatamente. A gente não pode terminar uma mensagem de identidade sem deixar claro, né? Qual é a fonte que a gente deve buscar realmente quem a gente é, né? A gente não é a opinião dos outros, a gente não é o que os nossos vacilos fizeram da gente, a gente não é os rótulos que colocam, aquele lá é assim, aquele lá é assado, nossa, a família é daquele não sei o que lá, tal. Não, a gente não é nada disso. A gente é quem Deus diz que a gente é, né? E a gente tem que buscar na palavra de Deus realmente a nossa identidade, né? Então Deus olha para nós e Ele nos vê como princesas do Senhor, como príncipes do Senhor, né? Deus tem ciúme de nós, a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Nós somos a menina dos olhos de Deus, então somos cuidados, né? E guardados pelas mãos do Senhor, né? Então a nossa identidade está nele, né? Ele é o reflexo que tem que estar em nós. Sim. Né? Sim. Legal. Então é isso, pessoal. Tem alguma coisa para acrescentar? Não. Tá joia. Então, caso você ainda não tenha assistido a mensagem, ela tá disponível no canal do Follow. Dá uma conferida lá. Não deixe de conferir também as nossas mensagens de domingo, que elas têm dialogado bastante com as do Follow. Se inscrevam nos canais, sigam em todas as nossas redes sociais, no Instagram. E
É isso, pessoal. Obrigado, professor Ricardo, por estar aqui mais uma vez. Valeu. Valeu, Sofia. Obrigada. Parabéns a Sofia, nova integrante da equipe aí, né? Até mais, pessoal. Valeu.